Olá, eu sou o Vicente Barbosa, eu sou escritor do livro Libertos, celebrando a sobriedade, e do livro 30 Dias de Sobriedade. Nós estamos aqui no AMO, acampamento Monte das Oliveiras, e por isso vai ter algum barulho aqui ao redor nosso. Nós estamos no acampamento de carnaval aqui, graças a Deus, muitas famílias aqui que estão seguros aqui ouvindo a palavra de Deus. E estamos gravando esse vídeo aqui para falar sobre codependência. Eu estou aqui para falar um pouquinho com você sobre, só um pouquinho da dependência, para você entender. Eu sou um dependente químico e alcoólico. Aos 14 anos comecei a usar drogas, depois teve uma sequência de histórias aí que não muda muito quando existe um dependente químico, né? Quando eu sou um predisposto ao entorpecente. Então eu usei o álcool, a maconha, os inalantes, cocaína e fui para todas as drogas. E isso no decorrer da minha vida. E aos 18 anos conheci a Patrícia. Então antes de eu conhecer a Patrícia, tinha minha mãe que era codependente, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas aí nos casamos, eu estava com 20 anos e aí a Patrícia passou a ser minha codependente. Quando eu casei eu fiquei 3 anos limpo, consegui ficar limpo, mudamos de cidade, tivemos o primeiro filho e foi tudo maravilhoso. Mas depois veio uma recaída e aí a Patrícia entrou assim na missão da codependência. O codependente ele não escolhe ser, aliás, ele até escolhe, porque se ele se relaciona com um dependente químico, ele vai ser um codependente. O que é o codependente? É o familiar do dependente químico que está em uso de drogas. Então o codependente ele vai muitas vezes facilitar o uso de drogas. Por quê? Porque ele vai, enquanto eu estou usando drogas, e o codependente está preocupado comigo, querendo saber se eu estou vivo, se eu estou morto, onde eu estou, como eu estou. Às vezes vai se preocupar tanto que vai até me dar dinheiro para que eu use e não tenha crises de abstinência. Então vão ter várias situações da codependência. Aí eu fui para 8 internações nesse meu casamento crítico, foram muitos anos de uso de droga, né? E nasceu o meu segundo filho, Felipe, depois nasceu a Giovana, minha última filha. Quando a Giovana nasceu, eu fui para a situação de rua em São Paulo, morando aqui em São Paulo já. E passei em torno de 3 anos em situação de rua. E nessa situação a Patrícia tinha entendido o que é a doença da codependência. Porque enquanto eu usava droga, chegava em casa e estava tudo bem, estava a geladeira cheia, as contas pagas, a roupa limpa, eu ia parar de usar droga por quê? E ela entendeu, e quando ela começou o tratamento dela, que ela tinha que fechar a porta, que droga e família não combinam. Por mais que ela me amasse, ela tinha que cuidar primeiro da vida dela, ela tinha que primeiro se amar. A gente consegue dar conteúdo para outra pessoa do que a gente tem. E se a gente não tem um amor próprio, a gente não pode dar amor para outra pessoa. Então, eu me amo. A Patrícia precisava se amar. E foi justamente nessa data aí que a Patrícia escolheu se amar. E aí ela disse, eu te amo, não vou falar mal de você para os nossos filhos, não vou ficar com outro homem porque eu sou uma serva de Deus, mas não dá mais. A nossa casa, a nossa família não tem mais suporte para um dependente químico em uso aqui dentro de casa. Para um dependente alcoólico em uso, porque eu sou dependente químico e alcoólico. E foi quando eu fui para a situação de rua e ela foi para a casa dos pais, depois ela alugou um apartamento para ela ficar com os filhos e ela fez exatamente o que ela tinha proposto. E ela cuidou da vida dela. E eu fiquei em situação de rua uns 3 anos. Quando eu fui para a minha recuperação plena mesmo, e aí fiquei na casa de recuperação porque eu estava indo agora com as minhas próprias pernas, eu fiquei em 8 internações diferentes, que a minha esposa e a minha mãe me arrumaram. Mas nenhuma deu certo. Só que depois dessa situação de rua, eu fui para uma casa de recuperação com minhas próprias pernas e eu resolvi mudar a minha vida de recuperação. A Patrícia foi me visitar depois de 4 meses que eu estava nessa casa de recuperação e depois de 1 ano e meio mais ou menos que a nossa família foi restituída e que nós voltamos a morar no mesmo lugar, na mesma casa.
e aí a nossa família foi toda restituída. Eu estou querendo dizer para você que existe uma doença e ela chama-se codependência. Essa doença ela foi diagnosticada nos anos 70 em uma casa de recuperação nos Estados Unidos, onde as pessoas que estavam internadas ali recebiam as visitas dos seus codependentes, dos seus familiares, e os familiares estavam mais doentes do que a própria pessoa dependente química. Então a codependência é uma doença, ela precisa ser tratada para que a vida do dependente químico pare de ser facilitada. Nós temos casos aí terríveis de mulheres sendo espancadas, mulheres sendo subjugadas em suas próprias casas por causa daquele dependente químico. Então a codependência ela pode causar morte, pode causar morte por depressão, por ansiedade, por até um incidente que possa acontecer. Então é muito sério essa doença a ser tratada, e a codependente ou o codependente, ele tem que ser tratado também assim como o dependente químico. Então, quais os diagnósticos de um codependente, né? Ele é uma negligência da sua própria vida, né? Um dos diagnósticos, né? Então ele para de se valorizar. Por exemplo, um exemplo básico, a Patrícia às vezes me pegava, eu estava louco para querer usar droga e pedir dinheiro para ela falava, então eu vou com você. Então ela punha os nossos filhos no carro, entrava no carro, ia comigo até o local de comprar droga, comprava droga comigo, voltava, e eu tinha um canto no fundo da minha casa assim, que eu usava droga. Ela pensava que de tanto me amar, estava me ajudando, porque daí eu me acalmava lá usando droga. Não, ela estava pondo em progressão a doença dela e a minha junto. Então, o dia em que ela disse, não dá mais, aí começaram a haver perdas reais, né, na minha vida. Porque enquanto não houverem perdas, eu não vou conseguir chegar no fundo do poço. Então existem muitas situações a serem tratadas com a codependência. Nós estamos falando de vidas e vidas. Cada vida tem uma maneira, cada pessoa tem uma palma de mão. Mas temos um tratamento para o dependente químico e alcoólico e para o codependente. A codependência ela tem, digamos que um tratamento, e esse tratamento consiste em também todos os dias estar nessa caminhada junto com o codependente, não facilitar mais a vida dele, né? Eu costumo dizer que quem cuida das finanças hoje na minha casa é a Patrícia, e eu não deixo de ser o cabeça da minha casa, o marido, o pai de família. Sim, eu sou isso. Só que nessas partes de finanças, quem auxilia, quem cuida é ela. Por quê? Porque muitas vezes eu corro o risco de estar com dinheiro no bolso e aí me dá crise de abstinência, me dá vontade de usar drogas. Então a gente tem esses cuidados, né? Outra coisa também é dar satisfação para o codependente. Então eu estou num lugar e ela está em outro, eu falo com ela constantemente, eu ligo quando estou indo para casa, amor, estou indo daqui a pouco, daqui 15 minutos eu estou aí. E essas satisfações diárias também nos fazem ficar de pé, um dia de cada vez. O codependente também tem que estar atento a tudo que está à sua volta, para que não hajam as recaídas. Eu costumo dizer que a recaída ela não acontece quando a pessoa vai usar droga. A recaída ela dá sinais de procrastinação, de deixar para depois o que se pode fazer hoje, de querer passar naqueles lugares de novo, né? Não usar o evite, né? Evite lugares, pessoas que usam drogas e tal. Então o codependente ele tem que estar atento para que não facilite mais a vida daquele dependente químico e alcoólico. Ele tem que ser firme, porque droga e família não combinam de jeito nenhum. Se vocês quiserem adquirir o livro Liberto Celebrando a Sobriedade, no capítulo 11 deste livro tem algumas explicações ali, testemunhais inclusive, sobre a codependência. O livro Liberto Celebrando a Sobriedade, ele está no site que é resgatelivros.com, e também você pode me ligar no número do telefone, que é o WhatsApp também, é 11 94794 6058.